Alegrei-me quando me disseram: amém. É bom ver os irmãos, né? Estarmos juntos aqui para a celebração. É maravilhoso, não é bom não, é muito bom. Amém, Cristolândia? Beleza. Vamos lá, abra sua Bíblia, na nossa divisa aí, Gálatas, capítulo 2. Vamos jogar na tela aí mais uma vez. E a gente vai falar sobre Jesus, nossa razão de viver, baseado nesse versículo que está aí, e nós vamos recitá-lo juntos. Só que eu gostaria que nós vamos fazer devagar, essa leitura devagar, e eu gostaria que você estivesse agora no lugar do apóstolo Paulo, tá? Eu e você. Então, você vai dizer: eu fui, né? Não, vai ler, né? Mas pensando, eu fui crucificado com Cristo. Então, exatamente o que está ali. Então, pense em você, se essa é uma verdade na sua vida, ok? Vamos combinar assim? Então, vamos juntos. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Irmãos, isso é uma verdade na nossa vida? Eu tenho a impressão que aqui nesse contexto, Paulo está dando um brado. Sabe, ele está, é como se fosse um brado de liberdade. Eu morri para este mundo. Eu fui crucificado com Cristo. Agora eu vivo uma nova vida. Eu aqui entendo que ele está dando esse grito de vitória, de decisão, de convicção, de profunda convicção. Estou vivo, não para aquela vida que eu tinha, mas para a vida com Jesus, ou de Jesus. A vida que Deus tem para mim. Cristo vive em mim. Irmãos, a gente está lendo esse texto, mas que declaração mais profunda. E nos leva à reflexão. Saulo de Tarso tinha uma vida. Aquela vida passou, acabou. Agora é uma nova vida, totalmente diferente. Agora Cristo é sua razão de viver. E quando a gente pensa nesse tema, Jesus, minha razão de viver, irmãos, a gente tem que respirar fundo, dar um suspiro. À noite eu vou falar de um texto que Jesus dá um suspiro antes de fazer um milagre. Será que isso é verdade? Irmãos, qual é o propósito da nossa vida? Para que estamos vivendo? Qual é a razão da minha vida? Eu vivo para a glória de Deus? Eu posso afirmar isso? E eu posso confirmar isso com a minha vida? Que eu vivo para a glória de Deus? Irmãos, todo o universo foi criado para a glória de Deus. Nada do que Deus fez não foi para a glória de Deus, foi para a glória de Deus. Um objetivo, glorificar a Deus. Tudo que Deus fez, todo o universo,
Mas, com certeza, há duas criações de Deus que falham em glorificá-lo. Primeiro, os anjos caídos. E segundo, quem? Nós. Muitas vezes não estamos vivendo para a glória de Deus. E aí falhamos. Falhamos. Sabe por quê, irmãos? Que lá no fundo, nós queremos que as coisas girem em torno de nós, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso achismo. E aí, queridos, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou viver para a minha glória ou para a glória de Deus? Eu vou viver para a minha glória ou para a glória de Deus? Muito bem, eu quero tirar 3 lições aqui desse texto. Deixa a Bíblia aberta aí. Sobre Jesus, a nossa razão de viver. Jesus é minha, sua razão de viver. Portanto, é preciso morrer para o mundo. Pastor, isso aí já é bem sabido. Eu sei que você sabe. Mas volte ao verso 19, pouquinho antes, que Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus, porque eu estou crucificado com Cristo. Paulo foi crucificado com Cristo. Paulo crucificou o seu egoísmo, a sua soberba, aquele religioso sanguinário, perseguidor. Aquele foi crucificado. Aquele não existia mais. Aquele, Paulo, morreu. Queridos, é preciso morrer. Agora, Paulo diz, eu sou, ele não diz, mas agora ele era o apóstolo de Jesus. Ele era pregador do Evangelho, bandeirante do cristianismo, porque o antigo Paulo morreu, ou Saulo morreu, foi crucificado com Cristo. Aos Gálatas, capítulo 5 ainda, verso 24, ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com o quê? Suas paixões e seus desejos. Quando morremos com Cristo, nossa vida antiga acaba. O nosso passado, irmãos, foi riscado. Nós não vivemos, como diz Paulo, para as nossas paixões e desejos pecaminosos. Não temos mais liberdade para pecar, mas para fazer a vontade de Deus. Nós não vamos mais ser subjugados pela lei do pecado. Morremos para o nosso eu, para a nossa carne, para as nossas ambições e impulsos pecaminosos. Nós morremos para o curso normal deste mundo, para esta era, para essa mentalidade, para esses valores que existem no mundo. Esses padrões não são mais nossos. A nossa mentalidade não é mais essa do mundo. Queridos, alguém
pode perguntar, pastor, isso é possível? É possível, se aconteceu com o apóstolo Paulo. É possível quando há uma conversão verdadeira, quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo e Deus vive em nós. O Espírito Santo mora, habita em nós. Assim é possível. Só assim é possível. Irmãos, a conversão é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Veja o que Jesus disse sobre isso, falando da semente, ilustrando sobre semente. João capítulo 12, verso 24 e 25, né, eu creio que vai ser projetado aí, diz assim, João 12, 24 e 25. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, faz o quê? Perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, vida pecaminosa, irá preservá-la para a vida eterna. Jesus está nos ensinando, irmãos, que eu tenho que morrer para viver. Que se o grão de trigo não cair na terra, for sepultado, não virá uma nova vida, não vai brotar. Ele vai ficar só ali, abandonado. Mas ele tem que ser enterrado, ele tem que brotar. Enquanto não morrermos para este mundo, nós não receberemos a nova vida. Isto é, ela não brotará, não fluirá. É impossível viver duas vidas, a antiga e a nova. Eu tenho que morrer para poder viver. Eu só posso desfrutar dessa nova vida se eu morrer para a vida antiga. Porque eu não posso viver as duas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 36, Paulo usa ainda a figura da semente para ensinar sobre ressurreição. Ele diz, insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Eu sei que há um profundo ensino de Paulo sobre ressurreição, mas ele volta a essa ilustração da semente. Tem que morrer. E na ressurreição, quem é que vai ressurgir? Para a ressurreição da vida eterna. Quem morreu com Cristo. Quem morreu com Jesus. Senão não ressuscitará com Ele. Esse é o símbolo do batismo, irmãos. Morte para o mundo e nova vida em Cristo. Morreu, sepultou, não é? A água cobriu, sepultado. E aí é levantado. A ressurreição. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, queridos. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas, e eu digo membros de igrejas, ainda não experimentaram essa nova vida, porque não morreram. Irmãos, não tem outra explicação, não morreram. Isso é algo espiritual, irmãos. É algo de Deus, é milagre de Deus dentro de nós. Se eu não morri,
para a vida passada de pecados, vida sem Deus, eu não vou experimentar essa nova vida. Não haverá o fluir do Espírito Santo na minha vida. Por isso há tanta gente nas igrejas infelizes. Não experimentaram isso. Então eu tenho que me perguntar, tá, irmãos? Eu a mim e você a você mesmo. Eu morri para mentira? Eu risquei da minha vida a mentira? Eu não minto mais, em hipótese nenhuma. Eu não faço fofoca com a vida dos outros, em hipótese nenhuma. Eu não faço maledicência com a vida dos outros, porque isso ficou no passado, na minha vida. Eu não me prostituo mais, porque isso ficou no passado. Eu não pratico adultério, porque isso ficou no passado. Eu não sou mais egoísta, porque isso morreu. Eu não sou infiel a Deus, porque isso morreu. Não cabe mais na minha vida orgulho, vaidade, prepotência, se achar melhor que os outros. Isso não tem mais espaço na minha vida. A idolatria não tem lugar na minha vida, isso morreu. Eu não tenho ídolos. Não tenho ídolos. Nada ocupa o lugar de Deus na minha vida. A hipocrisia foi crucificada com Cristo. Eu não tenho duas faces. Uma na frente dos outros e outra atrás. Uma na presença e outra na ausência. A hipocrisia foi crucificada com Jesus. Palavras torpes não tem mais. Risquei da minha vida pensamentos impuros, imorais, risquei da minha vida. Pornografia, risquei da minha vida. Então eu tenho que me perguntar, queridos, se eu morri para essas coisas, se eu deixei isso para trás. Não quer dizer que você não possa tropeçar, ou eu, ou qualquer pessoa, e cair num pecado. Não estou dizendo isso. Mas isso não é algo costumeiro, contumaz, todos os dias, sempre, sempre e sempre e sempre. O pecado é um acidente. Até o dia que partiremos com Jesus. Ou para Jesus, antes da sua volta na morte. Então, queridos, eu morri. A pergunta que eu me faço é: eu morri para aquela vida passada? Eu risquei da minha vida aquelas coisas pecaminosas que eu tinha antes? Que eu praticava antes? Porque há pecados que nós condenamos assim de imediato, os pecadões, né? Mas tem os pecadinhos. O Russell Shedd escreveu um livrinho, Pecados e Pecadinhos. Interessante o livro dele. Às vezes há pecados que a gente aloja, guarda,
a briga. São domésticos. E a gente diz, não tem nada a ver. O que que tem? Todo mundo faz. Conheço até pastor que faz. E o pastor vai para o inferno e você também. Porque pastor, tem muitos. Não sou melhor, pelo amor de Deus, tá, irmão? Não sou melhor que ninguém. Mas tem muita gente com título que não honra aquilo que se diz ser. Tem muito cristão que se diz cristão e não age como cristão. Então, eu preciso me certificar que eu morri. Eu morri, eu crucifiquei. Fui crucificado com Cristo. Eu fui. Você tem que ter certeza disso, convicção disso, da sua conversão. Eu nasci de novo para uma nova vida. Segunda coisa que nós vemos aqui, que está claro também, que eu preciso viver para Deus. Tá? Se Jesus é minha razão de viver, eu preciso viver para Deus. E o verso 20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz o mesmo lá, praticamente o mesmo, a 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, e isso é salvação. Ele morreu para que vivêssemos para ele, e isso é serviço. E ele morreu para que vivêssemos com ele, e isso é comunhão. Comunhão. E Cristo morreu para que vivêssemos a realidade dessa nova criação, dessa nova vida. E isso se chama santificação. Santificação. É essa trajetória entre a conversão, nossa justificação, no ato da conversão, tá? Até o dia da glorificação. Toda a nossa caminhada aqui, esse processo que se chama santificação, novos hábitos, novos pensamentos, novos desejos, novos propósitos, novos valores, nova vida. Cristo vive em mim. Não é mais o que eu quero, é o que Cristo quer. Não é mais a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Não é mais os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. Aquilo que Deus planejou para a minha vida, aquilo que Deus quer para a minha vida, porque Jesus é a minha razão de viver. Qual é a sua razão de viver? Uma frase muito conhecida de Martin Luther King, é a pessoa que não está disposta a morrer por uma causa, não é digna de viver. E a pergunta é, eu estou pronto, disposto, disposta a morrer por Jesus, pela causa do Evangelho? Eu estou, se for preciso morrer, estou disposto e disposta a isso? E pelo que a gente vê hoje, irmãos, a maioria não está disposta. Não está disposta a morrer por Jesus. Ah, irmãos, como é
gratificante viver num país livre. Podemos pregar, apesar de que estão tentando o máximo aí, né? Evitar a pregação, a divulgação do Evangelho. Já falei aqui outro dia que há muita gente querendo acabar com a família, porque a autoridade na família, e querendo acabar com a igreja, porque a igreja tem autoridade. As pessoas respeitam e querem acabar com essa autoridade. Todos pertencem a alguém, ao governo. Mas graças a Deus que ainda podemos pregar, viver o Evangelho. Você pode ir para o centro de Campo Grande e pregar o Evangelho. Se reunir e pregar o Evangelho. Você pode estar dentro de um trem e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Queridos, a pesquisa mostra que a cada 5 minutos, um cristão é morto, executado no mundo. A cada 5 minutos, um cristão é martirizado por causa do Evangelho. Mas isso não intimida aqueles que são verdadeiros cristãos, porque estão prontos a morrer por Jesus. E os missionários estão aí, pregando o Evangelho. Outro dia eu estava ouvindo um que está lá na Ucrânia. Que tristeza, que luta para sobreviver, para continuar fazendo a obra de Deus. Continuar vivendo a compaixão. Vivendo a compaixão. Fazendo missões. Porque no Novo Testamento, qual é a ideia de eclésia? Hein, seminaristas? Qual é a ideia de eclésia? É chamados para fora. Chamados para fora. Deus nos chamou para fazer discípulos, para ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Chamados para fazer isso. Eu fui chamado para isso, você também. Mas eu não sou pastor, não sou missionário. Você é missionário e missionária. Onde você estiver, se você estiver vivendo o cristianismo, sendo igreja de Jesus como deve ser, então você vai pregar o Evangelho, você vai viver o Evangelho. Sua vida é uma pregação. E você vai falar de Jesus, vai contar sua experiência, vai levar almas a Cristo. E às vezes, irmãos, nós estamos esquecidos disso, nos fechamos na nossa vida, nos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lutas, e nos fechamos. E esquecemos da nossa missão, princípio, fazer discípulos, pregar o Evangelho. Ah, queridos, como é bom fazer a obra missionária, como é bom sustentar missionários com as nossas ofertas. Eu vou sustentar esses missionários. Como é bom ir aos campos. Esse ano, se Deus quiser, vamos em 2, né? Vamos na Amazônia e, se Deus quiser, no sertão. Grupos. Já está, muita gente está comprando passagem aí, depois entre em contato aí com o pessoal, que você quiser. E está sendo formada a equipe para a Amazônia agora, final de junho, início de julho. Irmãos, como é gratificante. Irmãos, como é
Não dá para descrever. Mano e Sara chegaram de lá, a semana agora que passou. Nós estamos na nova semana, né? Não dá para descrever, irmãos, você participar, você ter contato com aqueles missionários, viver esses dias com eles, vivendo a vida deles. Estou vendo aqui uns que foram, a Amazônia aí e tal, em outras equipes, em outras turmas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sentir o que eles sentem. E outro dia, acho que não sei o que foi que o Davi, o Geraldo falou, que quando o barco sai, a gente vê lá aqueles meninos sozinhos, aquelas moças, chorando, mas estão lá, vivendo Jesus. Morri para o mundo e vivo para Deus, pregando o Evangelho. Mas pastor, eu não tenho essa chamada. Você tem na sua casa, meu irmão. Sua missão começa dentro de casa, com os seus. Eu já contei aqui a experiência de uma senhora que no culto de missões foi à frente, lá em Niterói, foi à frente e falou para o pregador, pastor, eu estou sendo chamada para missões, eu estou aqui para atender o convite, mas eu não sei como eu vou fazer, porque eu tenho 11 filhos. E a maioria é pequena. Aí o pastor disse, sabiamente, Deus é tão bom, minha irmã, que te chamou e já te deu um campo missionário. Te deu uma congregação pronta. Está aí, Irmãos, nós não podemos viver sem essa consciência de que precisamos falar disso. Irmãos, nós temos oportunidades todos os dias, para falar de Jesus. Todos os dias. De viver o Evangelho, viver a compaixão. Nós temos oportunidade, irmãos. Deus nos dá essa oportunidade. Mas por último, Jesus, nossa razão de viver, portanto, é preciso viver pela fé. Veja o final do verso 20. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa nova vida, irmãos, que eu recebi na conversão e que agora eu estou trilhando na santificação, essa vida tem que ser vivida pela fé. Não é mais por aquilo que eu vejo, não é mais pelas circunstâncias, é pela fé. Pela fé. Você já reparou no capítulo 11 de Hebreus, claro que já, quantas vezes já falamos isso também, que existem essas duas palavrinhas, pela fé? Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé, pela fé, pela fé. Viveram, sofreram e morreram pela fé. Por uma causa, por uma razão, pelo Evangelho. Irmãos, isso precisa fazer parte da nossa vida. Nossos missionários estão vivendo pela fé, queridos. Você acha que uma pessoa sai daqui do Brasil e vai lá para a Ucrânia, por exemplo? Você acha que ela está lá, não é pela fé? Está pela fé. Está lá na Índia, está pela fé. Está na Coreia, está na África, está pela fé. Está na China, pela fé.
Nós estamos em 79 países, com 1.860 missionários, que estão vivendo pela fé. Que foram pela fé. Que estão lá com a família, pregando o Evangelho pela fé. Eles foram enviados pela fé, pelas igrejas. Porque a junta é só um canal, né? As igrejas que fazem isso. E eles estão sendo sustentados pela fé. Fé de quem? Nossa, irmãos. Nós estamos sustentando esses missionários pela fé. As igrejas batistas estão sustentando esses missionários pela fé. É claro que também, não é? Essa fé envolve o quê? As orações, o apoio e as ofertas. Nossa campanha tem que ser feita pela fé, irmãos. Eu louvo a Deus porque eu conheço muitos irmãos aqui. Não conheço assim essa questão de todos, né? Mas alguns que compartilham suas experiências comigo, que fazem a campanha pela fé, irmãos, que ofertam pela fé, além de suas possibilidades. Mas quando a pessoa faz um voto, um propósito com Deus, irmãos, Deus honra a fé. Experimente isso, meu irmão, minha irmã. Experimente isso. Você pode experimentar, você pode ter essa experiência com o Senhor, fazer a obra missionária pela fé. Sua oferta é uma oferta de fé? Eu tenho que me perguntar se a minha oferta é uma oferta de fé. Nós estamos falando de oferta porque eles precisam viver lá, pregando o Evangelho. E nós sustentamos nossos missionários, as igrejas, e sustentam esses missionários. Então, a pergunta que eu me faço, que você deve se fazer, é: a minha oferta é uma oferta de fé? Eu faço a obra missionária pela fé? Eu estou renunciando o quê pela fé? Eu estou sacrificando o quê pela fé para a obra missionária? Nós precisamos nos perguntar isso, irmãos. A nossa igreja, o ano passado, enviou para missões mundiais 62 mil. É pouco para a nossa igreja, irmãos. É pouco para a nossa igreja. Nós podemos fazer mais. E devemos fazer mais. Se Jesus for a razão do nosso viver. Se estamos vivendo a compaixão. Minha razão de viver é Jesus, então é necessário morrer para o mundo, é necessário viver para Deus, e é necessário viver pela fé. Veja o que Paulo diz, só para encerrar essa parte aqui de versículos, Atos 20 e 24. Em nada minha vida é preciosa para... Olha só, irmãos. Minha vida não tem valor para mim mesmo se eu não cumprir a minha carreira, completar a minha carreira, cumprir a minha missão. De quê? De evangelizar, irmãos, testemunhar o Evangelho de Jesus. Paulo podia dizer, com toda a propriedade e autoridade: morri para o mundo, vivo para Deus, Jesus é a razão da minha vida. E nós podemos dizer também, com a mesma convicção, irmãos, nós fomos resgatados do mundo
do império das trevas e transportados para o reino da luz. E agora, de onde Ele nos tirou, o que Ele faz? Nos envia como missionários para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. Somos enviados para o mundo para ganhar aqueles que estão perdidos sem salvação. Que Deus nos ajude, irmãos, que tenhamos essa convicção, cada irmão, cada irmã, a convicção: Jesus é a razão da minha vida. Jesus é a razão da minha vida. Amém, queridos? Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar aí o hino 514. Estamos agora na celebração da ceia. E faça essa reflexão. Se Jesus é a razão da sua vida. Se você está vivendo para o seu eu ou para a glória de Deus. Se não, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de mudança, de transformação. Diga para Deus: Senhor, como eu estou fechado em mim mesmo, no meu eu, nas minhas coisas. Não que você não vai se preocupar com as suas coisas, com sua família, nada disso, claro que não, mas que meu propósito de vida é outro. Eu tenho que fazer tudo com esse propósito, porque Jesus é a razão da minha vida. Diga para Deus: você, para estar à mesa com Ele. Você sabe o que é estar à mesa com Jesus? Que privilégio, que responsabilidade, ceando com Jesus. Comunhão com Jesus, comunhão com a igreja de Jesus. Tem alguma coisa no seu coração que está pesando? Você hoje ouviu a palavra de Deus, Deus falou ao seu coração, que você precisa fazer alguma coisa, ou deixar alguma coisa, você precisa se reconciliar com o irmão, com uma irmã, com alguém. Tome a decisão agora, de mudança, toma uma atitude, mas vá em frente, haja, não fique só na decisão, no pensamento, no desejo, tem que ser na ação. Se alguém não está aqui, você pode depois ligar para a pessoa, mandar uma mensagem. Se você não pode falar pessoalmente, resolva as coisas pendentes, tire do seu coração isso que está pesando, viva livre. É assim que nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor, com coração leve, consciência tranquila. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença nos encontramos e Te agradecemos pelo privilégio de participar da Tua mesa, de lembrar
do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Ó Senhor, só pela tua graça e misericórdia nós nos tornamos dignos de estar à mesa com o Senhor. Por isso, Pai, nos arrependemos, confessamos nossos pecados e renovamos nossa aliança contigo, de viver para a glória do teu nome, viver essa nova vida que o Senhor tem para nós. Sê conosco agora, Senhor. Obrigado por esses elementos, o pão que simboliza o teu corpo, o corpo de Jesus, e o vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, que neste momento teu povo seja abençoado, que neste momento o Senhor faça a obra maravilhosa em cada coração, haja transformação, santificação. Ó Deus, que a tua igreja viva unida para a glória do teu nome. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Alguém não recebeu aí o seu pão e o vinho? Você que vai participar da ceia, você que é a igreja de Jesus, tem um ali que não recebeu. Então pegue o seu pão, esse pão que simboliza o corpo de Jesus. Então vamos lembrar agora daquele corpo ensanguentado, moído por causa dos nossos pecados. E em memória do corpo de Jesus, vamos comer juntos deste pão. Pegue o seu cálice, este suco de uva, esse vinho, simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, no meu e no seu lugar. Que ao beber deste vinho, que isso simbolize o perdão, a transformação e a limpeza que Ele vai fazer dentro de nós, no nosso coração, no nosso interior. Em nome de Jesus, lembrando do seu sangue derramado na cruz do Calvário, bebamos juntos deste cálice. Você pode ficar de pé, por favor? Teremos um momento de dedicação, de dízimos e ofertas, e depois estaremos orando. Aleluia, glória a Deus, glória te rendemos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor da nossa vida. Nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, nós te exaltamos porque somos igreja de Jesus.
indignos pecadores, salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que um dia estaremos para sempre contigo, Senhor, na tua glória eterna. Obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Deus, nós entregamos a tua igreja em tuas mãos, que a tua igreja viva o Evangelho. Ó Deus, que a essência da igreja, do que é a igreja, seja vivido aqui, Senhor. Ó Deus de amor, abençoa-nos, ajuda-nos, socorre-nos, resgata-nos a cada dia. Obrigado pela ceia do Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam participar, mas muito obrigado por todos que participaram aqui no santuário e em casa. Abençoa de igual modo todos, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Obrigado por esse povo fiel que sustenta a tua obra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pelos aniversariantes também dessa semana. Abençoa-os, tanto de nascimento como casamento. Em nome de Jesus, nós estamos orando. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com teu povo espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.